Olá, bom dia. Vamos começar então o nosso direto hoje. Para quem não me conhece, o meu nome é Bárbara Neto, eu sou terapeuta de medicina chinesa aqui também na CC Clínica e também sou especializada em fertilidade e saúde da mulher. E hoje trago alguém muito especial. Tenho uma convidada que tem um carinho muito grande, a qual eu acompanhei nesta jornada da fertilidade e quero muito contar a história dela, principalmente o facto de ter aqui a questão do síndrome do ovário poliquístico e também o facto de ter tentado ser mãe bastante cedo, e acho que também é importante falar sobre isso. Eu vou convidá-la aqui para... Vamos pôr... Se eu consigo pôr aqui a Beatriz. E temos também a Catarina connosco. Vamos só ver se eu consigo chamar aqui a Beatriz. A Beatriz fez parte, agora sim, enquanto ela não entra. A Beatriz fez parte de um programa muito giro e muito querido para mim, que é o programa Bem Positivo, aqui da CC Clínica, que é um programa pro bono para casais e mulheres que estejam a tentar engravidar e que estejam com alguma dificuldade. E então também é muito giro contar aqui a história deste casal. Estou a tentar ver se a Beatriz entra aqui. Vamos lá ver se conseguimos colocá-la. Ok. Aqui está a Beatriz. Olá, Olá, Beatriz. Bom dia, tudo bem? tudo? Sim. Eu não sei se nos conseguem ouvir bem. Quem nos estiver a ver, digam-nos só se nos conseguem ouvir bem. Consegue-me ouvir bem a mim? Consigo ouvir bem. Conseguem-me ouvir? Consigo, perfeitamente. Sim. Pronto. Se tiverem alguma dificuldade com o som, digam-nos só para nós falarmos um bocadinho mais alto. Está bem? Se for necessário. Beatriz, há quanto tempo? Verdade. Estamos. É Eu vou verdade. começar aqui. Obrigado desde já por ter De aceito nada. o convite, que eu sei que pronto, não queria... O som está ótimo, pronto. Obrigado, Catarina. Eu sei que a Beatriz estava assim um bocadinho tímida em vir fazer esta live, mas eu disse é só uma conversa entre nós, como sempre, por isso, obrigada De nada. por ter aceito o convite Também me e por contar aqui esta incentivou, história. não é? Por isso. Sim, o quê? Também me incentivou a fazê-lo, por isso. Claro, acho que é muito importante, não é, partilhar estas histórias, Sim. porque muitas vezes durante estas jornadas, não é, durante estes processos, os casais e as mulheres sentem-se realmente muitas vezes incompreendidos e sozinhos, então acho que é importante contar estas histórias, não é? Sim. Pronto, eu vou começar por apresentar a Beatriz. Então, a Beatriz tem 25 anos e é natural do Porto, é chocolateira e pasteleira nas horas livres e, para além de bolos e doces, um dos hobbies é ver séries. Pronto. E Verdade. neste momento, grávida, eu acho que não estou enganada, 29 semanas? 30 amanhã. 30 amanhã, pronto, ainda é 29. Ainda sou 29, ainda está certo. 29 semanas da Margarida. Verdade. Muito bem. E então, Beatriz, como é que está? Está tudo bem? Está tudo a correr bem? Está tudo a correr bem, está tudo, graças a Deus. O início foi um bocadinho atribulado, mas está tudo a correr bem. Faz parte. Boa. Verdade. Então vamos lá. Então vamos começar do início, vamos bobinar aqui Sim, a sim. cassete e começar desde o início. Como é que começou todo este processo, não é? Que já é um bocadinho longo. Apesar de só ter 25 anos, ainda já é um bocadinho. Já vem da quase há 3 anos e meio, 4 anos atrás. Pronto, eu comecei a. Sempre quis ser mais nova, não é? E quando me estabeleci com o meu atual marido, não é? Na altura era namorado, agora já é marido. Pronto, nós decidimos começar a tentar. Pronto, e eu deixei a pílula, uma coisa natural. Quando vi que já passavam muitos meses e ainda não tinha tido nenhuma menstruação, pronto, fui ao ginecologista e fui diagnosticada com SOP, que era uma coisa que eu depois vim a saber com conversas com a minha mãe, que já era uma coisa que já vinha desde dos 12 anos, que já tinha quistes nos ovários. Então, Beatriz, então quando
começou a pílula, nem sequer sabia. Então, com que idade e Pronto, porquê que começou eu a pílula? comecei a pílula com 12 anos na altura porque tinha um quisto no ovário. Entretanto, também iniciei as relações sexuais e continuei com a pílula. Pronto, e fui continuando até deixar de parar. Eu tive 10 anos a tomar a pílula, basicamente. Sem Portanto, sem saber, não é? Não tendo esse diagnóstico sim, da na SOP. altura para mim seria para me proteger, mas pronto, mas entretanto vim a saber que realmente já tinha um padrão de quisto nos ovários já desde muito nova. A minha mãe também teve o mesmo problema, a minha mãe teve 8 anos para engravidar de mim, tenho uma prima que também tem o mesmo diagnóstico, portanto já é uma coisa aqui na Na família. família. Sim, sim, Ok, sim. então decide deixar de tomar a pílula, né? E então decide, vai a uma consulta com um ginecologista. Como é que começou assim este processo? Pronto, e na altura ele diagnosticou-me disse que eu tinha quistos e que ia ter dificuldade para ter menstruação e deu-me metformina. Pronto, só isso. Disse que era ou seja, a medicação que se tomava nestes casos. Pronto, nada resolveu, continuei sem menstruação, até depois encontrar um médico que tem uma clínica de infertilidade e aí é que comecei o processo todo de. Porque mesmo que eu tomasse medicação, ou seja, as pessoas perguntam, mas tão nova e já fizeste tratamentos? Porque eu fiz tratamentos porquê? Porque eu, por mais medicação que eu tomasse para tentar não ter tratamentos, eu não tinha qualquer resposta dessa parte, até chegar à acupuntura, não é? Na verdade. Exato, exato. Mas a verdade é essa, é que não é, se não tivermos uma ovulação, depois também não vamos ter aqui uma Sim, menstruação. Não é a menstruação é o final da linha, mas e precisamos, né, para termos aqui uma gravidez de sucesso, sim. precisamos realmente aqui de uma ovulação. Então, desde que começou, você deixou a pílula, foi diagnosticada com síndrome do ovário poliquístico, até ir então à tal clínica de infertilidade, foi pouco tempo ainda, Não, ou não? na altura ainda foi um ano. Tive ali um ano sempre em consultas para tomar medicação, porque era muito nova e eu compreendo, não é? Eu tinha na altura, estava quase a fazer 22 anos, não é? Ninguém vai fazer um tratamento a uma pessoa assim. Acho eu, na minha ótica, acabo por compreender um Acaba-se pouco. por protelar, não é do Sim, género, tem tempo, então, mas às sim, vezes o problema também é esse, não é? É o sim, protelar, deixa-se andar, e acho que também é uma das coisas que eu queria muito que a Beatriz viesse cá falar, sim, sim. que é isso mesmo, que é este, fala-se muito, obviamente, das mulheres que cada vez são mães mais velhas, não é? Mais tarde, eh, mas também há aqui algum preconceito também com mulheres que querem ser Sim, mães sim, sim. cedo e não conseguem, né? Mas vamos falar isso mais à frente. Sim. Conte-me o resto da história, então. Pronto, portanto, nós começamos pelos tratamentos mais básicos, que foi relações programadas, ou seja, tinha a indução da ovulação, tinha dias certos para ter relações, pronto, e esperar que conseguisse, pronto, o positivo. Na altura tentei várias, não consegui, pronto. Entretanto, isto já vamos em 2020, no final de 2022, e eu ia casar em 2023, pronto, como estava numa clínica privada, os tratamentos eram caros, não é? Claro, Como é é óbvio. um custo, claro. E pronto, e decidi também, como era uma altura do casamento, em termos financeiros e também emocionais, deixar um bocadinho de lado. E pronto, entretanto foi quando eu falei com a minha médica de família que estava a tentar, ela já sabia que eu estava a tentar, mas ainda não tinha dito que estava com dificuldades e fui indicada para ir para o São João, pronto, para ir para a parte pública. Ela disse-me, como eu era muito nova, que a espera era tipo 5 anos. Graças a Deus eu pedi em novembro, em março tive a primeira convocatória para a primeira consulta e depois de março, só em fevereiro do ano a seguir é que conseguimos iniciar. Portanto, isto já vamos em 2024. Pois Foi é, sempre aqui exatamente. pronto, um vai, um não vai, mas pronto, é porque tinha que ser assim, não é? Na verdade. É isso. É isso. Entretanto, quando estava no São João, já tinha feito uma inseminação quando descobri o programa da doutora Bárbara na acupuntura. E pronto, e depois Eu aí acho que até tinha começamos. feito dois, Beatriz. Verdade, eu quando me inscrevi só tinha feito um e estava à espera estava em espera para a segunda inseminação já. E entretanto, Exatamente. quando fui à primeira consulta já tinha feito a segunda. Exatamente. Como é que descobriu o programa e como é que descobriu aqui a medicina chinesa? Eu já conhecia a acupuntura até para esta parte. Nunca tinha valorizado muito, na verdade, mas já conhecia. Mas o programa eu conheci num grupo que eu estava no Facebook de mães, pronto, que tinham infertilidade. E eu estava nesse grupo e vi, e eu inscrevi-me logo, não é? E graças a Deus fiz chamada. Sim, sim, é.
Boa. E, e qual foi assim, quando, quando te explicaram, ok, tínhamos aqui uma síndrome do ovário poliquístico, que poderia haver aqui alguma dificuldade, o que é que a Beatriz sentiu nessa altura? Qual foi assim a reação? Ou saber que ia demorar ali um bocadinho, né? Ou poderia não ser já? É assim, primeiro, o meu maior medo foi passar pelo mesmo que a minha mãe passou, porque a minha mãe teve 8 anos. É assim, são alturas diferentes, como é óbvio, eu nasci há 25 anos, são alturas, em termos de medicina, completamente diferentes, e se calhar se Claro. fosse hoje ela não teria demorado 8 anos para engravidar. Mas o meu primeiro pensamento foi, vai ser a mesma coisa, vão ser 8 anos, eu não me imagino ser mãe só daqui a 8 anos, porque é uma coisa que eu quero muito, não é? Mas pronto, também pensei, ok, não é nada, há casos piores, não é? Há doenças, neste caso, ou coisas impeditivas piores do que se calhar só isto, não é? E graças a Deus com o Daniel estava tudo bem, que também é mais, pelo menos dizem que é mais difícil na parte, se calhar, do homem, se tiver algum problema do que se calhar nós mulheres, não é? Portanto, com ele estava Hoje em dia tudo também bem. já se consegue, não, consegue-se trabalhar os dois lados. Às vezes o Sim, problema é dar-se pouca importância. Acho que hoje em dia fala-se um bocadinho mais sobre isso, mas acho que ainda se dá muito pouca importância ao lado masculino, não é? não, À e isso é fertilidade verdade masculina. porque eu quando passei para o segundo médico, ele pediu-me logo o espermograma do Daniel. E eu disse, mas eu não tenho. E ele, então tu andaste no médico até agora e tens ovário poliquístico, mas imaginemos que ele nem tem espermatozoides, também não há nada Claro, como... claro, uma coisa não invalida a outra, Sim, não é? sim, E para fazer um bebê nós precisamos dos dois. sim, claro. Então acho que primeira linha, pelo menos, não é? Pelo menos no espermograma, perceber se está tudo bem, se não está. Sim, Mas pronto, ainda bem que estava tudo sim, mas bem, não é? senti-me, pronto, mas senti-me culpada, na verdade, não é? Eu sei que isto é um clichê um bocado de dizer, mas a verdade é essa. A Não, culpa não é era... todo. Há muitas mulheres que sentem isso, infelizmente, não é? Sim, eu A pensava, a culpa é fertilização. minha, pronto, eu tenho um problema e lá está. E estava com medo de nunca conseguir engravidar, não é? Por isso foi um bocadinho por aí, não é? Essa parte ou seja, por um lado, e a doutora Bárbara sabe quem conversas consigo, eu dizia-lhe que eu sei que a culpa não é minha, mas não Mas está lá. engravidamos por minha culpa, não é? A verdade é essa. Sim. Mas a verdade é essa, que não tem culpa Sim, nenhuma, não é? claro, E claro. ainda bem que a medicina está cada vez mais avançada e há tanta coisa que nós podemos fazer e há tantas outras opções. Às vezes também é, talvez a dificuldade, às vezes seja saber que opções é que temos e o que é que está Sim, disponível, ou as oportunidades que nos dão, ou que nos informam, né? E às vezes o que falha, às vezes é um bocadinho isso. Mas a verdade é que é um leque de coisas e zero culpa, não é, sim, Beatriz? Era o claro, que eu claro. dizia, zero Sim, culpa. mas é impossível nós não pensarmos, Claro, com estamos a certeza não serei a falhar, né? primeira Estamos a falhar. nem a última mulher a pensar assim, não é? Claro, Portanto, claro. mas Então, pronto. Então, fizemos as duas inseminações sim, artificiais, não é? em 2024, no início de 2000, finais de 2023, início de 2024, e eu, se não estou em erro, comecei com a doutora Bárbara em junho de 2024. É isso mesmo. Por É isso mesmo. Em isso, 2024. até junho já tinha feito essas duas inseminações sem sucesso. Para a terceira já fui com a ajuda da acupuntura. Sim, já estava ali a fazer tratamento há algum tempo. Não há muito, mas há algum tempo, né? Já E tínhamos feito a apesar da inseminação não ter tido resultado, é assim, tivemos uma diferença abismal nas outras, na questão do tamanho dos folículos e tudo O por aí. que é que sentiu que mudou quando sentiu muita diferença quando começou as consultas de MTC? O que é que mudou em si? Sim. Primeiro comecei a conhecer o meu corpo, não é? Porque eu na altura estava em um modo automático. Tenho que tomar esta medicação na hora X, neste dia tenho que vir aqui. Ou seja, era isso que eu fazia. Eu não sabia o que é que estava a acontecer aqui dentro, não é? Na verdade, tomava a medicação quando me mandavam e ao hospital quando me mandavam. E comecei a conhecer o meu corpo, comecei a fazer a temperatura, que foi uma coisa que me ajudou muito a ver aquilo que acontecia nas diferentes fases, apesar de ser artificialmente, não é? E pronto, e também acho que mudou a questão, os resultados foram diferentes na inseminação. Não me estou a recordar bem o que é que na altura tínhamos, eu lembro-me que foi completamente Sim, diferente. O tamanho dos folículos, o sim, tamanho do tivemos mais endométrio, sim, tudo, estruturas do tudo mudou. endométrio, sim, Sim. A já minha, vimos ali. sim, a minha alimentação também mudou, não é? Também tive assim um apoio diferente nesse Tivemos que, aspecto. eu tive que ter andado de chicote com a Beatriz. Um bocadinho. Mas às vezes uma pessoa nem tem noção, às vezes não é.
era o que eu lhe dizia muitas vezes, não é o comer mal, ou seja, não é que aquele alimento por si só não é saudável, às vezes não é o indicado para nós naquela Sim, altura ou naquele momento, então é saber, não é? Escolher, fazer melhores escolhas para a sim, vida, não só ali naquele momento, mas para o futuro, não é? sim, sim, sim. E Mas agora na gravidez também acaba por ser uma. Coisas que eu me lembro, não é? claro, De, claro. de fazer. Sim, porque quando nós estamos a trabalhar o corpo como um todo, não é? E estamos a tentar que seja mais saudável, não é só mais saudável agora, isto depois vai repercutir depois no bebê, no pós-parto, na Beatriz no futuro, sempre. E criar estes novos hábitos, né? Esta nova base, estes pilares, isso sim é o que se leva, não é? E é mesmo muito importante. Sim. Por isso, acho que sim, portou-se muito bem, atenção. A Beatriz às vezes dizia assim, mas eu queria comer, eu apetece muito um doce, mas pronto, lá conseguia gerir. Sim. Não, mas Mas pronto, eu acho o que eu mais levo da acupuntura, para além de tudo isso, é que para mim era aquele dia. A doutora Bárbara sabe que eu comecei com o Daniel. O Daniel ia comigo a é todas as consultas. verdade. E tenho a dizer que ele se portava muito bem, porque o Daniel tem fobia a agulhas. Eu E- respirava muito fundo quando mas entrava na eu sala. cheguei a um ponto em que já ia sozinha, porque para mim era aquele dia da semana em que eu ia e já Era havia aquilo momento. como. Era o momento Era o meu certo. momento, era o meu relaxamento, pronto. E isso também me ajudou muito também a nível de psicológico e emocional também de ter aquele dia, pronto, ali. Pronto, não era como ir ao hospital. Ao hospital nós íamos, ai, vamos fazer aquela ecografia, uma coisa assim mais. Aí não, apesar de estar a ajudar no processo, era uma coisa mais. Acaba por ser relaxante, não é? E ter ali aquele momento só para mim também, pronto, também me ajudou muito nesse sentido. E depois também é uma consulta assim muito mais humana, não é? Eu desabafava muito com a doutora Bárbara também, tipo, era mais humano do que qualquer outra consulta num hospital ou numa clínica, por isso Bem, também também ajuda. temos a possibilidade e queremos que isso se mantenha, não é? De poder estar disponível Sim, para vocês sempre, não é? E em consulta, principalmente, sentirem-se ouvidas, sentirem que estamos ali para vos ajudar e para tentar perceber o que é que se passa e para melhorar, não é? E acho que isso também é uma coisa que às vezes muitas mulheres e muitos casais se queixam, não é? Que é mais um número, é muito complicado verem ali esse lado humano, não é? Que às vezes espalha um bocadinho. sim, e muitas vezes eu ia ou seja, eu saía de uma consulta no São João e ia com dúvidas para a doutora Bárbara, olha, disseram-me isto, o que é que isto quer dizer? E a doutora Bárbara explicava-me e era aí que eu também tinha, porque lá eu não perguntava, não é? E quando perguntava, as pessoas ficavam, para que é que quer saber? Ou, não é? Eu até tirava fotos escondidas, tipo, a Tipo, a tamanho gente discreto. para mostrar a doutora. Pronto, então vamos lá, continuar outra vez aqui na história. Então realmente tivemos aqui estas duas inseminações, depois veio para o programa Bem Positivo, entretanto faz uma nova inseminação, que realmente tivemos melhores resultados, mas também Foi não negativo, foi negativo. sim. Pronto. Depois disso, Depois disso, a última opção era a FIB, não é? Nós fazemos três no público, três examinações, e depois era a FIB, pronto. Não me lembro muito bem do tempo que passou entretanto, mas eu só comecei a fazer a FIB por volta de, ou seja, a punção foi em sim, outubro, portanto, ali entre junho e outubro tive ali uma preparação por parte do hospital e por aí para fazer a FIV. E também foi bom porque depois também tivemos essa preparação na parte da acupuntura até à chegada da FIV. Eu fiz a punção em outubro, na altura fiquei só com dois embriões. Fiz a primeira fertilização em novembro, que deu numa gravidez, mas depois acabou por dar negativo. E a deu muito, segunda, né? e a segunda temos a Margarida. Temos aqui a Margarida. A segunda que já foi uma TEC, né? Que já foi uma transferência, ou seja, porque o Sim. embrião foi congelado, E né? no ciclo natural, não foi um ciclo medicado. Foi em ciclo Exatamente. natural. Que Exatamente. conseguiu o ciclo natural pela acupuntura, também vamos ser sinceros, não é? Porque, Finalmente conseguimos ter aqui uns ciclos mais regulares, sim, não é? Porque o problema uma das coisas que a SOP traz é realmente estes ciclos muito irregulares, muitas vezes ciclos anovulatórios, a mulher não ovula, e torna tudo aqui muito mais complicado. Também tivemos aqui, lembro-me, tenho ideia dos valores da tiroide também estarem alterados. sim, e que também se alteraram durante a gravidez, mas agora estão estáveis.
É, Mas sempre sim, muito importante tivemos. manter aqui o controle. Sim, e só, falando nesses valores da tiroide, eu fiz diversos exames consigo que no hospital nunca me tinham mandado fazer. Por isso, também é uma ajuda nesse aspecto. Nós Claro, sabemos fazemos aquilo aqui, que. lá está, vamos buscar coisas diferentes, né? Complementando. A ideia aqui é mesmo ser esse trabalho multidisciplinar. Né? Sim, Nós não conseguimos fazer o que eles fazem na PMA, mas eles também não conseguem fazer o que nós fazemos aqui. sim, Não é? sim, É um sim. trabalho multidisciplinar, Diferentes, nós conseguimos trabalhar mas aqui que se várias completam. vertentes. Sim. E as análises também é isso mesmo, não é? Procurar perceber o que é que está aqui, que precisa de ser otimizado, o que é que está em deficiência. Não é só chegar e tomar uma coisa qualquer. Olha, toma este suplemento, porque a É minha amiga isso. fez este suplemento e funcionou super bem, mas a verdade é que nós não sabemos. Se não sabemos como é que estão os valores, pode ser até perigoso estar a colocar aqui alguma coisa que o corpo até possa até, não, até rejeitar, não é? Por Sim, isso é sempre sim. importante fazer aqui algumas análises. Sim, então, mas agora andando assim um bocadinho para trás, tivemos aqui esta primeira FIV, não é? Que tivemos aqui um positivo. Eu lembro perfeitamente da Beatriz me mandar as fotos dos. Porque a FIV normalmente faz ou seja, faz uma análise ao sangue, mas eu lembro da Beatriz, uns dias antes de me mandar os testes de urina, Sim, eu já tinha que fazer uma segunda e na quinta fiz o teste, já tinha dado positivo. E tinha mandado à doutora Bárbara. Sim. exatamente. E houve aqui, pronto, e tivemos aqui, né, houve toda aquela expectativa. hum, Na altura, como é que, obviamente que né, toda a expectativa é que depois foi saber ir, porque até chegou a fazer a ecografia, não é? Havia saco Sim, gestacional, mas não tinha ali nada, foi realmente uma gravidez leve. sim. Como é que, como é que se vai para uma segunda FIV depois disto? Ou neste caso uma técnica, mas como é que se continua? Como é que se. Não, olha, sinceramente eu não sei. Não sei responder assim de uma forma. Porque lá está, é assim, eu na altura não disse ao Daniel que não, por mim não fazia mais nada, não é? Porque estava realmente. Foi a primeira vez que eu consegui um positivo na minha vida, não é? E logo a seguir, passado uns dias, ter um negativo, pronto, é um bocadinho do tipo, porque é que eu tive este positivo, não é? Mais valia ter dado negativo e vamos para a próxima, não é? Mas acho que o apoio dele também foi muito importante, não é? Porque também me fez continuar e fazer isso. Mas também, o que é que eu também poderia fazer, não é? Estava neste sonho há tantos anos, tinha ali aquela oportunidade. E também eu lembro-me que era dezembro, uma das últimas consultas que eu tinha da acupuntura, o último embrião que eu tinha, eu não podia desperdiçar, não é? Na verdade. E é um bocadinho isso, é estar neste sonho há tanto tempo, ter ali mais uma oportunidade. Pronto, fui muito a medo, não é? E com a certeza que não iria correr bem. E fui. Sim, Sim, fui, só. eu lembro da Beatriz falar comigo porque na segunda FIV a qualidade do embrião não era exatamente igual ao Não, primeiro, era não é? B, o primeiro. Não, era C. O primeiro foi B e este era C. Exatamente. E eu lembro-me da Beatriz dizer assim: isto não vai dar, isto não vai funcionar, porque é um C, já a pôr de lado qualquer possibilidade de eu dizer à Beatriz, mas isso não significa nada, não é? Porque há muitos bebés né, a correr por aí que são embriões de grau C, isso não significa nada, ainda estamos na luta, ainda há esperança, vamos lá. E você continuava a dizer, e obviamente que também há aqui um bocadinho esta proteção, né? Sim, Óbvio, também é um normal, mecanismo de defesa para mim, eu dizer isso, não é? Eu dizer, claro. não vai correr bem. Eu dizia sempre isso, na verdade. Eu já sou pessimista por de mim própria, não é? É a realidade. Mas eu ia sempre com isso, não vai correr bem, não vai correr bem. Porque se correr, depois é uma surpresa. Se correr bem, é uma surpresa para mim, não é? Eu é que fico surpreendida. Se corresse mal, já estava à espera. Portanto, Mas a dor continua, não é? Ou seja, mesmo que uma pessoa tente baixar a expectativa, custa sempre muito, não claro, é? Ver custa, aquilo. sim. Sim, claro. E a primeira transferência que eu fiz estava mesmo muito positiva, porque uma FIV é completamente diferente de uma inseminação. Uma inseminação, não é? A FIV tem muitas mais probabilidades de correr bem, não é? Porque é diferente de uma inseminação. Eu estava com muitas expectativas que fosse correr bem. Eu estava com certezas que eu iria engravidar naquela FIV, não é? E acabei por engravidar, não é? Mas pronto, por alguma razão que nunca saberei, não foi para a frente.
A razão é a Temos aqui Margarida, a não é? Margarida agora, não é? Claro, se não fosse isso, a Margarida não estaria aqui, portanto, Exatamente. sim. Bom. E diga uma coisa, assim, obviamente que estes processos têm altos e baixos, não é? Toda a hora. Mas o que é que sentiu que foi mais difícil? O que é que foi mais desafiante emocionalmente e fisicamente, assim, mas mais emocionalmente aqui neste processo? É assim, eu acho que também é um bocadinho à espera, pelo menos da minha parte, como eu estive no público, acho que é compreensível, na verdade, não é? Eu não posso esperar muito e também tenho mais uma coisa em cima de mim que é ser nova, porque a prioridade no público são as mulheres mais velhas e está tudo bem. Mas acho que isso e eu não controlar nada. Eu, apesar de tudo o que eu podia fazer, alimentar-me bem, tomar medicação, fazer análise, fazer acupuntura, fazer exercício, o que fosse, não resultava. Então isso para mim era muito mal psicologicamente porque eu achava que estava a fazer tudo o que podia e pronto, e nada. Não conseguia controlar as datas, não é? Os tempos? Não conseguia controlar nada, não conseguia o não saber, não é? As coisas e claro, o querer e não ter, não é? Também é um bocadinho. E o sentir-me sozinha, não é? Porque apesar de ter tido o apoio do Daniel e de amigos, família, é sempre uma coisa que é só nossa, não é? Eu acho que é. Sentiu, por mais que tenha tido esse apoio, sentiu que. O que é que sente que, quando diz que se sente sozinha, o que é que sente que falta? Ou o que é que poderia Não, mais quando eu ter digo que me feito? sinto sozinha é que nunca ninguém irá compreender aquilo que eu passei ou que estou a pensar no momento, não é? Ou seja, quando uma pessoa está mal, ai, não vai correr bem da próxima vez, ai, não sei o quê, tipo, não é. Agora eu olho para isso de uma forma diferente, na verdade, não é? Porque também conheço pessoas que também estão a passar pelo mesmo e eu também não sei dizer outra coisa a não ser vai correr bem. Mas na altura, quando me diziam isso, eu ficava assim, por amor de Deus, ou vai acontecer quando tiver que acontecer. Exato, é que toda Hoje eu vez rio-me aquela disso. frase. Não, é que eu hoje rio-me disso, mas na altura, para mim, isso era mesmo frustrante. Quando me diziam essas coisas, eu ficava mesmo chateada. Porque ninguém compreende, não é? Ninguém quer ouvir, é quando tiver que ser. Não, é agora, eu quero agora, tinha que ser agora, não é? Posso estar muito errada a pensar assim, mas é um bocadinho. O sozinha, quando eu digo isso, é porque quem nunca passou por isso não Claro. tem como perceber aquilo que. Sim, sim, então é muito diferente, claro, claro. Só alguém a passar por estes processos ou que esteja mesmo, lá está, mesmo as pessoas próximas, lá está, mesmo o Daniel, não é? Sim, sim. Nós falámos muito sobre isso também, porque é mesmo muito importante haver esta comunicação entre o casal, porque é um processo realmente muito difícil, mas só quem realmente passa as injeções Sim. e, obviamente, o casal em si passa pela É isso. espera, né? A Eu, espera é eu, dos acho- dois, eu mas acho depois que todo o isto, processo. por exemplo, dizem que às vezes a gravidez pode juntar ou afastar casais. Eu acho que a infidelidade é a mesma coisa. Eu acho que pode juntar ou acabar por separar, porque se nós não tivermos ali. Porque afeta a nossa relação. Sentiu, Sendo, eu, sentiu isso, sentiu que foi mais desafiante para a sua sim, relação, sim. E mesmo a nossa intimidade acaba por ser afetada porque nós muito controlada, não é? estamos ali para isto, é para ter um filho, não é? Na verdade, pronto, acabamos por. Se não tivermos conversas entre nós e se não estivermos dispostos a fazer mais, é isso, é estarmos ali a ter uma relação só em médicos, em consultas, em. Pronto. E acaba, se não houver esse equilíbrio e essas conversas entre casal e essa proximidade, pode acabar por realmente separar casais porque pronto, acaba por ser um momento muito difícil, não é? Sendo. Mas o que é que sentiu, o que é que acha que é, acima de tudo, é o mais importante, assim, num casal que esteja a passar por isto, não é? Por estes processos, o que é que acha que é mesmo imperativo, que é mesmo importante o casal Sem, terem sem, atenção? sem dúvida a comunicação e sabemos que temos ali alguém que podemos dizer, desatar a chorar, não é? Num dia e ele poder nos compreender e não dizer o que os outros dizem naquele caso, tipo, ai, vai correr bem, ai, vai. O Daniel nunca foi assim comigo, ele dizia, não é? Está mal, ok, vamos fazer as coisas, não é? Nunca, sempre foi muito positivo, não é? Mais positivo do que eu até acho, não é? Porque é como eu digo, eu sou muito pessimista
Para E para equilibrar mim, aqui. e para mim corria sempre mal, mas acho que é isso, é o poder comunicar e falarmos entre nós sobre o que está a passar e saber que temos ali alguém em que podemos desabar e que nos puxa para cima, não é? Para também tentarmos Claro, são uma continuar. equipa, não é neste processo. Sinceramente, eu não sei, se fosse ao contrário, se fosse eu que tivesse sem problema nenhum e se o Daniel tivesse ele o problema, se eu teria sido tão boa para ele como ele foi para mim. Ah, de certeza que sim, Por Beatriz. isso, por isso acho Certeza que sim. que dou-lhe muito valor por isso, não é? E acho que realmente ajuda mesmo uma relação termos essa comunicação Claro, e essa claro. amizade entre nós. Sem dúvida, sem dúvida. E porque realmente são processos muito complicados e podem ser realmente fraturantes, né? E não mata, mas mói, não é? Há ali um desgaste muito grande. ah, e lá está, chega a um ponto que a relação é tudo muito clínico, tem tudo tempo e horas, e às vezes é complicado o casal sair ali um bocadinho Sim. daqueles hábitos, né? E acho que sim, tens toda a razão. Acho que a comunicação, sem dúvida, acho que é um pilar essencial, porque vai haver alturas difíceis, né? Vai haver alturas muito complicadas e se apoiarem um no outro, vão conseguir E superar, lá com está. certeza. E é o não pensar do tipo, o problema é só dela, não, o problema é dos dois. O Daniel Claro, sempre disse, o problema é dos dois, nós os dois temos um problema. E eu acho que isso é muito bom, porque lá está, também retira um bocadinho aquela culpa que uma pessoa acaba por sentir. culpa que não existe, não é? Sim, eu sei que Culpa não que não existe, existe. mas É, percebe o que eu quero dizer? Aquilo que nós acaba sempre por passar pela cabeça de alguém do tipo, não consigo porque isto, não é? sim. E na altura, Beatriz, na altura em que estavam neste processo, não é? Super jovem, hum, sentiu muito preconceito das pessoas, o facto de ser tão jovem, né? O dizerem-lhe, ainda é jovem, tens tempo, Sim, portanto. sim. Bastante, bastante, bastante. Por acaso, vou ser sincera, no hospital, e falando no São João, porque tenho que falar não senti, não senti isso. Não, não achei não achei que isso fosse uma questão, para mim, mas pronto, no meu círculo não é de amizade e mesmo familiares e pessoas de fora que soubessem da história, sim, era uma questão que era falada. E como é Tu que és tão lidou nova. com esse, como é que foi, como é que arranjava a forma de lidar, como é que lidava com esses comentários? Eu acredito que chega um ponto que canse, né? Obviamente. Sim, cansa porque é assim, porque eu acho que se não tivesse, se calhar, tentado ser mãe tão cedo, que teria demorado, se calhar, muito mais. Ou seja, entendo o que eu quero dizer, teria demorado muito mais. Ou seja, se eu aqui demorei 4 anos, o que é que teria acontecido se eu só tivesse começado a tentar agora, aos 25? Sim, ia demorar, Não é? ou seja, poderia, né? Isto é tudo muito Sim, relativo, né? poderia. Não é só um fator idade, né? Mas poderia, fica sempre aquele cedo, né? Mas Até é, o facto de é- poderia mas ser é um maior. bocadinho isso, porque o que eu dizia muitas vezes é, tendo 25 ou tendo 35, a SOP está lá, não é? O problema está lá, portanto, se eu não engravido com 35, Sim. O com problema é que 25, depois vêm outros fatores, né? sim, E às vezes não é só SOP, porque a SOP em si, ok, podemos ter aqui alguma dificuldade, mas podemos trabalhar sim, não é isso, impeditivo, né? não é? Não é logo um X, não é fator de exclusão. Não dá, não vai ter muito, muito Sim, difícil. Há sim, o que mulheres eu que não quero sofrem, não dizer é conseguem. que estava lá, portanto, que diferença faz eu ter 21 ou 22 ou 25 ou 35 e estar a tentar e estar a fazer tratamentos? Nenhuma, porque é assim, se eu tenho aquela dificuldade, se há aquela dificuldade, o que é que eu vou fazer? Só por ser nova eu não vou fazer nada? E esperar que Não, acho aconteça? que aqui, acima Era de assim? tudo, era porque era o seu desejo, né? Era um Exatamente, sonho era, vosso, né? era o meu Acima desejo. de tudo, o ser mãe nova. Sim, Pronto. E está tudo certo, como também está tudo certo. Mulheres que, por várias razões, vários fatores, decidem ser mães mais novas, sim, mães sim. mais tarde, e vamos lidar com a situação na altura. Agora, já sabemos que uma mulher que consome ou não, mas que queira ser mãe um bocadinho mais tarde, Tem podemos outros ou não fatores. ter aqui um outro fator que possa, pronto, precisar de Mas ser. eu a primeira vez que fui ao São João e entrei na sala de espera, eu fiquei um bocadinho chocada, porque eu via pessoas que não teriam a minha idade, mas também não estavam muito longe. É mesmo gente
nova. Cada Já vez não gente se vê mais aquilo de nova. mulheres de 40 anos, mulheres de quase 50. A sala de espera era mesmo pessoas que no máximo teriam tipo 35, 36 anos. Isso para mim é novo, não é? Portanto, Claro. cada vez mais se vê mulheres. Sinto muito esse choque. Estava à espera de ver mulheres Estava. mais velhas. Eu estava à espera que ficassem todos a Ser olhar para mim, do tipo. a única jovem ali no meio. Sim. Pronto, estava mesmo, e mesmo no São João, porque assim, eu já tinha passado por uma situação na maternidade, pronto, numa questão de urgência, e essa questão foi super falada, foi, meu Deus, o que é que ela está aqui a fazer com tratamentos, isto é surreal, e então estava com muito medo de ir de quando começasse, quando fui chamada no São João e começasse lá a ser seguida, que tivesse, pronto, que me deixassem para trás, ou que falassem sobre isso, mas Valorizassem um bocadinho o valorizassem, sim. quadro. Mas não, graças a Deus não tive nada dessas questões. São mesmo em comentários, pronto, pessoas que iam sabendo do que estava a acontecer e diziam, és tão nova, tens tanto tempo, deixa andar. Relaxa que É, acontece. não penses nisso, é clássica, não penses nisso. Exato. Não penso Como é que nisso, eu isso não é hei de pensar? stress. Como é que eu não hei de pensar? Isso é mesmo, mas essa é clássica, essa era sempre. Ai, não, quando deixares de pensar vai acontecer. Era sempre assim. Muitas vezes as pessoas lá está. Também são. Não é por mal, não é? Não Não é é por por mal, apesar, infelizmente, pronto, isto acontece bastante, mas também a verdade é que muitas vezes as pessoas não sabem que aquele casal está a passar por aquele processo e não têm que saber. Sim, Atenção, sim. não têm que saber. Acho que isto tem que vir das pessoas, né? O cuidado, e acho que cada vez mais as pessoas têm um bocadinho mais de cuidado quando falam, porque nós não sabemos o que a outra pessoa está a passar, nós não sabemos o que é que aquele casal está a passar e as palavras têm peso, né? Sim. E principalmente num casal, numa mulher que esteja a passar naquele momento por um processo de PMA ou com dificuldade em engravidar, vai ter um peso muito maior, não é? Do que alguém que começou agora. Sim, mas eu agora estava aqui a pensar que isto é para os dois lados, porque com certeza há mulheres com 30 e tal anos que estão a passar por isto e que têm aquela. Então, não estás a pensar em ter filhos? Então, quando é que eles Claro, o vêm? outro reverso da moeda, claro que sim. É de certeza que em qualquer fase da vida vamos passar por esses comentários, na verdade. Há Seja sempre algum nova. comentário, não é? Há sempre É. algum comentário O possível. novo é, então, tens muito tempo. Se for mais velha e estiver a passar por isso, não é? Se estiver, se calhar, a tentar há tanto tempo e não conseguir, então, não tens filhos? Quando é que vêm os filhos? Está na hora de ter filhos, não é? De certeza que há mulheres que também levam com esses comentários, portanto, é sempre assim, não é? Recebemos por um ou por outro. Vamos, claro, e atenção, muitas vezes vem só de um lugar de dúvida, não é? De até querer saber, não é, obviamente não é para magoar, Sim, muitas vezes sim. até, mesmo quando as pessoas dizem tenham calma, respirem, que isso passa, vão de férias, relaxem, que vai acontecer. Vem muitas vezes de um lugar de tentar cuidar, não é? De tentar ali ajudar Sim, tentar dizer alguma coisa que relativizar ajude, sim. ali a É por isso é que eu situação. digo que não é por mal, e sei que Mas não é por realmente, mal. às vezes é o suficiente para, não é? Para uma pessoa que já está ali frágil, criar ainda mais essa fragilidade, né? E ficar Sim. ali a pensar e a criar esta culpa de se calhar estou a levar isto muito a sério e se calhar posso relaxar um bocadinho mais, né? E isto Sim, eu também. pensava muito nisso. O porquê que eu não consigo Alguma não vez. pensar. Sim, Diga, diga, diga. diga. Não, eu pensava, porque é que eu não consigo parar de pensar nisto e simplesmente viver a minha vida e quando acontecer, aconteceu. Mas não dava, não, era praticamente impossível não pensar. Ou eu sequer, eu não conseguia desistir, apesar, há bocado perguntou-me depois daquela primeira transferência como é que eu consegui ir para a segunda, porque essa é a realidade, eu não conseguia deixar de saber que existia ali alguma possibilidade de, apesar de eu dizer vai ficar mal, eu sabia, saber que existia ali alguma possibilidade de ter isso, não conseguia deixar de o fazer. Sim, Portanto, eu lembro perfeitamente da Beatriz em consulta dizendo assim: assim, não é hipótese, eu tenho que ser mãe, eu vou ser mãe. Eu já disse ao Daniel, eu quero ser, eu vou ser mãe. Ponto e vírgula. Eu não sei se é já, se é mais aqui, mas eu vou ter que ser, porque eu não me imagino a não sim, eu ser mãe. dizia muitas vezes isso. Eu não me imagino a não ser, sim. Isso era o que eu dizia sempre. E lá está, e acho que isso também acaba por ser. Era a minha força, se calhar, era isso, É porque, isso que a motivava. sim, porque não conseguia deixar de pensar ou relaxar ou deixar de dizer assim: olha, vamos parar os tratamentos e esperar que.
pronto, que aconteça. Para Em nenhum mim, momento, em nenhum momento achou, ou seja, ouviu, acabou por absorver um bocadinho os comentários que diziam do pá, tentam mais tarde, vão com calma, de não, pensarem não, em não. parar, de pensarem Não, eu em. julgava a pessoa assim na minha cabeça e ignorava. Ignorava completamente, não conseguia pensar assim. A única vez que eu consegui, que achei que ia conseguir fazer isso foi lá está, quando eu, na altura do nosso ano do casamento, disse: Pronto, não vou fazer Fazer mais aquela pausa, não no é? privado, vou esperar que seja chamada para o público. E quando a médica me disse: Isto pode ir até aos 5 anos. Aí eu fiquei assim, assentei um bocado a ideia e pensei: Pronto, olha. Estamos Tiver prontos, queremos tomar este passo, não é? Estamos preparados para esperar Se tanto tiver que tempo. ser 5 anos, será e pronto, e vamos ver o que é que vai acontecer. Mas não era para ser assim, não é? Porque logo a seguir fui chamada, portanto, não era para esperar, não é? Portanto, Claro, lá está, eles também, é assim, depende, não é? Isto não há uma data certa, não há. Então às vezes pode estar demorado, mas de repente as coisas mudam e podem ser chamados mais cedo, por isso nunca não desistir, não é? Mas, hum, mas diga-me uma coisa, assim, ok, tivemos isto tudo, passámos por isto tudo, todo este processo. Quando faz a segunda, a TEC, né? Quando transfere aquele embrião C que você achava que não ia acontecer, quando. Por acaso agora me lembro, foi muito engraçado porque bateu certo com a transferência, esta última transferência, bateu certo com as últimas consultas do programa. sim, a transferência foi no dia 18 e se nós tivéssemos Sim. as nossas consultas assim como era suposto, era no dia 16. E acho que foi no dia 16 a nossa última consulta. Não, foi no dia Foi, 18, foi no dia da foi no transferência. dia que eu fiz a FIV, depois passámos para o dia 18 para dizer. Pronto, e foi em dezembro, o último mês do ano, o último embrião, eu não tinha mais nenhum, não é? E foi ali aquela última oportunidade de tudo acontecer. E depois, e fez o beta, em que dia é que fez o beta? E eu tive que fazer, tinha que fazer o teste de urina no dia 30 de dezembro, antes do ano novo, e eu na outra tinha feito tipo uns dias antes, e eu disse, não, este vai ser no dia 30 e acabou. E deu positivo, linhas super escuras, e eu nesse dia fui logo fazer o beta. E depois repeti passado 2 dias, e depois nunca mais fiz beta nenhum. E ontem estava a perguntar ao Daniel, quando é que será que agora está. Porque o beta foi uma questão muito pertinente para mim na primeira transferência, não é? Porque nós tínhamos tido os testes positivos, mas eu todos os dias fazia o teste e ele não escurecia, não é? E eu acabei por perceber ou sentir que alguma coisa não estava, pronto, não estava a evoluir. E quando fiz o beta deu 6. Portanto, eu ali tive a minha resposta Sim, lá que está. não tinha. Há muita Que ideia que o beta, ou seja, um beta positivo é um beta positivo, pronto. Não é? Beta. é a mentalidade da minha médica de família e para ela, ela não me quis passar sequer o P1 para fazer um segundo beta porque era positivo, eu estava grávida. Ela achou que um 6 depois de uma FIV era valor suficiente para. Eu mal vi aquilo, já sabia que, pronto, que não iria evoluir e depois acabei por fazer ecografia no São João e realmente já não, tinha o saco, mas já não Nada, tinha não nenhum. desenvolveu nada, não Sim, desenvolveu. neste, quando fiz o primeiro beta, deu 1200 e Não qualquer coisa. enganava ninguém, não enganava ninguém. Ao início deixava que era gêmeos, não é? Que estava tão cedo e eu Não é impossível, não é impossível. Não Não, é impossível. Como é que eu foi queria receber gêmeos. esse beta Ah, de 1000? foi surreal, foi surreal. Porque eu estava com medo do tipo de ter o teste positivo e mesmo assim, e acabei por pensar de tipo, e se não corre? Ou... Eu, apesar de ter o beta com 1200, eu achava que aquilo ainda podia descer. Mas no segundo dia já estava quase 5000, portanto eu comecei a acreditar. Isto é real, caiu a ficha. Sim, sim, sim. Mas uma das partes mais difíceis para mim foi ter. Ou seja, eu quando fiz este teste devia estar 4 semanas, não é? E um bocadinho, e tive que esperar até às 8 semanas para fazer uma ecografia, porque antes poderia até nem ter aparecer nada e ser um bocadinho. Ou seja, esta espera foi horrível, foi das piores esperas que eu tive na minha vida, foi esta, foi aquelas 4 semanas ali à espera para fazer uma Vindo de ecografia. alguém, não é, que já teve que esperar tantas vezes Sim. por um resultado, não é? Por vários resultados. Não é? Essa E, e, é, espera. e é uma coisa que me assombra a gravidez toda, que é o facto de eu não saber nada do que está a passar ali dentro, não é?
Portanto, eu estava ali 4 semanas a pensar, eu não sei, não é? Agora claro que é completamente diferente, mas é uma coisa que se leva para a gravidez. A realidade é, pelo menos eu fui assim, sempre fui muito ansiosa e durante toda a gravidez eu ainda pensava, e se do nada deixo de estar grávida, não é? Eu Tipo, acho que é acho a falta de controle, é, é, não é? A falta a de falta de controle. controle é muito difícil, sim, sim, sim. Mas sente que talvez por aquele primeiro positivo que não desenvolveu, ou acha que só pelo processo em si, não é? Que já cria aqui quase uma expectativa Sim, de. eu acredito que todas as mães tenham, quando estão grávidas, tenham essa. E eu já falei disto porque eu ainda sou seguida pela psicóloga e ela já me disse: isto não vai acabar quando a bebé nascer, não é? É sempre um medo de que É alguma outra, coisa. outra preocupação, não É é? isso. Eu acho que qualquer mãe tem medo de alguma coisa correr mal ou não Claro, evoluir. claro. Mas para nós que já passamos por isto, se tenhamos perdas ou não, mas pela infertilidade, acho que é um bocadinho pior, não é? Porque passamos tanto para chegar até ali e se agora nos tiram aquilo, é um bocadinho. É um Acho que esse bocadinho. medo está sempre latente, não é? E mais, lá está, quem tem alguma bagagem, não é? Quem já tenha passado por uma perda Sim. ou também os tratamentos de fertilidade também o são, mas acho que há sempre esse peso, não é? E lá está, a nossa história é sempre a mais difícil, porque é a nossa, não é? Sim. Então acho que criamos sempre. É normal ter ali algum receio, não é? Sim, e eu não sei, mas acho que, ou seja, que a gravidez, como é que eu ia me explicar? Ou seja, aquela gravidez em que houve uma perda é a primeira gravidez, ou seja, as gravidezes a seguir nunca mais serão iguais como aquela primeira gravidez que nós, se calhar, teríamos, não é? Se calhar Nenhuma eu gravidez é igual à outra. Sim, mas eu se Nunca. calhar penso que se calhar que se aquela que gravidez tivesse evoluído, que se calhar tinha muito menos medos do que tenho com esta, não é? Porque nunca tinha tido uma perda, apesar de ter ali uma bagagem de infidelidade, nunca tinha tido um teste positivo e depois uma perda. Portanto, acho que acabaria por ser diferente. Mas sim, mas esse sentimento acompanha, ainda hoje já está bem melhor, não é? Está bem mais controlado, E mas já quase eu não, na reta final, não é? não posso. Sim, faltam 10 semanas e eu ainda há pouco tempo rezava para chegar às 12 semanas, não é? Que Porque. acha que a Beatriz de 2024, se visse a Beatriz hoje em dia, o que é Ai, que acha que ela. Que é que eu ela... ainda não estava a dizer, estava a dizer ao Daniel e também estava a falar com a minha psicóloga no outro dia sobre isso, que não sei se também são um mecanismo de defesa, mas para mim, eu agora parece que não passei por nada, na verdade. Parece que Pa- a mente esquece. parece que me esqueci completamente de tudo o que eu passei. Mas claro, que quando vão atingindo metas na minha gravidez, não é? Por exemplo, ainda há uma semana fiz um baby shower, não é? Que era um sonho que eu tinha, não é? Isto parece uma coisa, mas era um sonho, não é? E eu pensar, meu Deus, eu chorei porque eu pensei, eu nunca vou passar por isto, eu nunca vou ter um baby shower, nunca vou ter uma gravidez, nunca. Não é? E agora tendo isso tudo, não é? Enfim, é surreal de pensar que há meses, não é? Que nem posso dizer um ano, não é? Há meses eu achava tudo que isto era uma coisa que nunca me iria acontecer. Ou que quando acontecesse que ainda ia demorar muito, não é? Portanto, mas sinceramente acabo por esquecer um bocadinho. Acho que não estava à espera que isso me acontecesse, achei que era uma coisa que me ia acompanhar sempre e irá acompanhar, porque é Claro, sempre é a uma tua coisa história, comigo, claro. que está comigo, não é? E vou fazer questão da Margarida também saber um dia, quando for mais velha, o que até porque eu já penso nisto, já penso que ela também pode ter problemas, não é? Meu Deus. Não se preocupe com isso agora. Eu sei, mas lá está. Também É uma... vai ser uma mãe muito mais. Vai ser uma mãe super informada, não é? Sim, E verdade. na altura estará lá para o que for preciso. Vai Sim, ser sim. diferente. Mas lá está, é uma coisa que me irá acompanhar a minha vida toda, é uma história, uma parte da minha vida, mas hoje em dia não é algo que esteja na minha mente, não penso. Mas é como eu digo, quando há situações na minha gravidez em que eu penso, oh meu Deus, há uns meses eu estava ali a chorar porque não conseguia, porque tinha tido uma perda, porque não sei o quê, e agora estou grávida, não é? Uma coisa que eu nunca. Pronto, que eu nunca pensei que fosse acontecer. E lá está, as expectativas que eu tinha são super diferentes.
porque eu estou grávida e parece que sempre foi assim, não é? Não sei explicar, mas parece que nada que correu tudo bem, que eu estou grávida, que é como tem que ser, e eu quando imaginava um dia que estivesse grávida, imaginava-me diferente, não sei. Por isso, É sempre diferente, não é? Porque é sempre a ideia que nós sim, percebemos da situação, ou como é que vai ser, e criamos mil e uma possibilidades, e depois, na altura, é diferente. E acho que isso é ótimo. Tudo o que aconteceu, obviamente, vai sempre fazer parte da sua história, mas não define sim, esta exato. história agora da Beatriz grávida, não é? Não tem. Às vezes é difícil fazer essa diferença, não é? Mas, se calhar, também teve a sorte de ser uma gravidez, não é? Pelo que eu percebo, está a ser uma gravidez tranquila, dentro do Sim, possível. sim, é o que eu digo. No primeiro trimestre, pronto, foi um bocadinho atribulado, tanto, pronto, enjoos e questões de gravidez, mas aí ainda estava muito presente, lá está, o medo, eu até chegar às 12 semanas foi muito, uma ansiedade gigante, o que também não ajuda, não é? Também uma pessoa não deve estar ansiosa, mas tinha muita ansiedade, porque É difícil de combater, não é? É difícil de combater ali o primeiro trimestre. depois das 12 semanas, eu pensei assim, eu vou chegar às 12 semanas, vou chegar aos 3 meses, vou ficar top. Não, até começar a sentir mexê-la, meu Deus, eu não sei o que é que se passa aqui dentro, não sei o quê. Há sempre um novo medo, não é? Há sempre algo novo que nos faz recear Sim, de alguma coisa. sim. Mas eu sei que isto é controverso, mas eu vou dizer que ter o Doppler ajudou-me muito, porque a minha ansiedade baixou Mas ali. acho bastante controverso, porque é muito fácil de não Sim, utilizar corretamente, sim. né? E depois não encontrar o batimento cardíaco é muito fácil, né? Porque é uma coisa portátil, pode ser realmente muito difícil. Por Sim, isso, mas eu lá está, eu acho que se não fosse isso eu não tinha passado a minha gravidez como passei. Mas agora, ainda no outro dia lembrei-me que há dias que eu já não ouço. Eu não me lembro da última vez que ouvi. pronto, Porque agora sim, está relaxado, pronto. sim, estou a mexer Ela muito sai, e ela está. mexe, É, né? Ela sim, mexe, sim. Sim, e de repente já passaram 30, quase 30 semanas, né? verdade. Desde tudo isto. É Desde tudo isso. O que é que leva assim para a frente aqui da parte da CC, não é? Das consultas, da parte da acupuntura e da medicina chinesa? Há bocado estava-me a dizer que às vezes o cuidado com a alimentação, mas o que é que, o que é que levou, o que é que ofereceu, o que é que aprendeu mais aqui connosco? Eu acho que é mais o conhecermos o nosso corpo. Acho que com a parte da acupuntura, tirando o facto, não é, de realmente as sessões da acupuntura em si, não é com a parte das agulhas, isso como não faço agora, tenho saudades, na verdade, não é? Mas disso não é muito. Mas agora a parte, em termos de consulta, é realmente isso, é o conhecer mais o meu corpo. Há coisas que ainda me lembro, por exemplo, da parte do corrimento, ou por aí, lembrar-me de algumas coisas que a doutora Bárbara me ensinou e é um bocadinho isso também. E lá, é o conhecer o corpo. É, foi isso que eu levei realmente aí, porque para além das agulhas era isso que eu mais aprendi na acupuntura foi isso, nas consultas de acupuntura foi isso. Porque lá está, não é só a parte das agulhas em si que nós tínhamos nas nossas consultas. O que Sim, é um todo, é não um é? todo, sim, sim. Sim, a medicina chinesa é mesmo isso, não é? Ou seja, é a junção de várias terapias, não só a acupuntura, também a alimentação, né? A fisioterapia, tudo isso vão ser aqui pilares depois para mantermos aqui a saúde, né? Sim. E utilizarmos aqui as coisas. Sim, e também acho que fez, por exemplo, na parte do hospital, que se calhar eu questionasse um bocadinho mais. Entendo? Porque no sentido, quando eu ia ao hospital e me diziam coisas que eu não percebia, o trabalho me explicava, eu acho que se não tivesse tido essa questão de saber que há mais do que aquilo que eles nos dizem, não é? Uhum. Não teria essa parte do questionar mais, do tentar perceber mais. Mais informada, né? Sim, E, porque, porque na gravidez também é um bocadinho desvalorizado, pronto, os nossos medos. E eu na parte da infertilidade sinto isso porque tenho questões que se calhar outras mães não colocam, porque são questões relacionadas com isso, não é? Acho que eles acabam por desvalorizar um bocadinho, não é? Essas questões que mais ninguém faz ou não é suposto saber ou... mas eu acho que acima de tudo acho que é sempre importante
eu digo isto muitas vezes aos meus pacientes, que é, se têm essa dúvida, se querem saber, questionem, por mais... Mesmo que Estúpido que eu seja. não diga, mas porquê quer saber isso? Mas se faz diferença para vocês, não é? Se é algo que querem saber, se é o vosso corpo, o processo é vosso, têm todo o direito, todo o direito de questionar, de querer Sim. saber mais. Ok, o que é que vamos fazer? Ok, o que é que vamos fazer assim? E pesquisar e pesquisar, ou seja, não é De forma estar bem razoável. informado, né? Porque há muita Sim. desinformação também, é perguntar às pessoas certas, procurar essa informação nos lugares certos, mas questionar os profissionais que acompanham o caso, porque é realmente importante também perceber, acho que também acaba por acalmar um pouco, né? Ao saber como é que as coisas funcionam, de simplificar um bocadinho o processo. Né? Ok, isto funciona assim. Ok, então até okay, já percebi, ok, então precisamos passar por A, B e C, precisamos passar por aqui para chegar né, até onde queremos chegar. E por isso nunca ponho em causa isso, falar, não é? Questionar, para saber, mesmo que às vezes notem que do outro lado as pessoas não queiram assim passar assim muita informação. Mas é vossa de Sim. ter, por isso é mesmo importante. Porque, pelo menos na parte que eu passei no São João, não me explicavam muito bem. Eu sabia porque também era informada e porque também tinha a doutora Bárbara, porque não me explicavam do tipo, olha, esta inseminação não resultou ou porque não conseguiu menstruar. Não sei, não explicavam do tipo de, porque tem que menstruar ou tem que está a tomar esta medicação por isto, está... É mais explicar o processo, não é? Vai fazer isto para isto Exatamente, acontecer. exatamente. Não diziam, olha, esta medicação é para você conseguir, pronto, ter um ciclo. Eu sabia essas coisas porque me informava e porque também tinha a outra Bárbara, porque da parte deles não acabam. Também são muitas pessoas, não é? Na verdade. Claro. Eu acho que acaba por não ser falta de profissionalismo, acho que é. Para eles, para nós, aquilo é tudo uma novo, questão não única. é a Para primeira. eles, são diversas pessoas que passam por lá, não é? Portanto acho que acaba por ser. Claro. Se bem que eu acho que, obviamente, tem não é, um tempo muito mais contado, é muita gente, mas acho que né, às vezes é só responder a uma questão ou ter ali um bocadinho um olhar mais humano, mais cuidado, não é? Para perceber que se aquela pessoa, né, se aquele paciente está ali a perguntar aquilo é porque realmente possa estar-lhe a fazer alguma confusão ou possa não estar a perceber muito bem. Até porque isto acontece várias vezes, temos imensos profissionais né, que acompanham os nossos casais que têm isso, têm esse lado, tanto no privado como no público, né, que explicam, podem não ter tanto tempo, né, não estão ali detalhadamente, não dá, mas explicam exatamente o que é que, pronto, o que é que vai acontecer, vão fazer isto, vão fazer isto, e o que é que podem esperar, né? E acho que isso é muito importante haver Doutora essa conversa. Bárbara, pode-me só dar um segundo que eu deixei já na porta e o Daniel não consegue entrar. Dê-me só um segundinho, por favor. Está bem, pronto. Muito rápido. Eu não queremos que o Daniel fique fechado lá fora. É só horrível, meu Deus. Não faz Ele mal. aqui dentro da porta. Também já estamos mesmo a terminar. Também só quero fazer assim mais Sim, uma sim, pergunta sim. e deixo-a ir almoçar. Beatriz, o que é que gostava de dizer às pessoas que estão no seu lugar neste momento, né? Que estão a passar por um processo de infertilidade ou que estão a ter dificuldade em engravidar? O que é que gostava na altura de ter ouvido que não ouviu? Ou que mensagem é que gostava de passar a esses casais, a essas mulheres? É assim, isto é um clichê, mas é não desistir, não é? Na verdade. É aquilo que estava a dizer há pouco. Mas era isso que eu estava a dizer, porque na altura muita gente me dizia muita coisa que eu não gostava, mas agora eu realmente não consigo dizer muito diferente daquilo que as pessoas me diziam a mim, mas realmente é isso, é não desistir, tentar procurar, eu acho que tentar procurar profissionais que nos possam ajudar, porque eu sei que se eu não tivesse, por exemplo, se calhar ido para o programa, eu nunca teria ido para a acupuntura, na verdade. Por isso acho que o informar e ir e saber o que é que nos pode ajudar e acabar por ir por esse caminho, acho que é uma ajuda, não é? Pronto, e é não desistir, a realidade é essa, é difícil, mas é. Mas vale a pena no Pronto, fim.
não é? Sim, vai acontecer, certamente. E eu sei, eu vou dizer uma coisa que eu não gostava que me dissessem, mas eu acho que tenho que dizer que é realmente quando tem que acontecer, vai acontecer. Eu acho. Porque eu agora olho para trás e se tivesse acontecido na altura que eu queria, não tinha sido igual, não tinha sido tão bom. Por isso, Claro, é sempre diferente, não é? É outra Beatriz, não é? É outra sim, Beatriz. sim. Tá bom. Sim. Beatriz, muito obrigado. Obrigada, Muito eu. bom. Gostei muito de rever, já não havia há muito Verdade. tempo. Um beijinho muito grande e mais uma vez obrigado por ter Tenho participado. que Um ir aí, beijinho ao temos Daniel. de mostrar uma foto com a minha barriga, que vocês tiram com todas as mulheres, não tiram, mostraram comigo. Tem que vir aqui fazer uma visita, claro que sim, já disse, estamos sempre de portas abertas. Antes ou depois, assim, ou vir aqui com a sua barriga, ou vir aqui depois com a Margarida, venha fazer uma visita. Também quero muito, muito ver-vos e pronto, e obrigado pelo testemunho mesmo, de coração. Obrigada, Tá? Um obrigada eu. beijinho grande. Obrigada. Tá? Beijinho. Tchau, Adeus, tchau, obrigada, tchau. tchau. Obrigada.